Cruzeiro e Flamengo. Tem tudo para ser um baita no jogo, esse Cruzeiro e Flamengo, né? Tá certo, ninguém tá jogando nada no futebol, os times estão decepcionando, mas eu até falei outro dia, o vencedor desse confronto vai se tornar o time que está jogando o melhor futebol no Brasil, depois do segundo jogo. Porque tem tudo, não, espero que não me decepcionem, por favor. Esse confronto tem tudo para ser o melhor até agora do futebol brasileiro. Cruzeiro e Flamengo, ida e volta. De tudo aí que você falou, eu acho que pode ser o filé mignon dessa Libertadores até agora. Tem favorito esse Cruzeiro e Flamengo, Marinha? Sim, favoritismo que a gente fala claríssimo e tal, não. Mas eu acho que o time do Flamengo, o elenco é um pouco melhor que o do Cruzeiro. É melhor do que o do Cruzeiro. É melhor. Então, acho que tem esse peso aí e o Flamengo decide em casa. Então, tem dois fatores de vantagem para o Flamengo em relação ao Cruzeiro. Mas não acho assim, a pessoa gosta de fazer 60-40 e tal. Se fosse botar alguma vantagem ali para o Flamengo, é pequena, porque acaba que é um confronto muito decisivo. Eu fico curioso só de como é que vai ser a postura do Flamengo fora. Acho que vai se manter igual, não vai ficar muito defensivo, porque vai ter o jogo em casa depois, e tem time que sai para se defender nesse primeiro jogo, né? Mas eu acho que não vai ser isso, não. Por isso, eu concordo com o Trajano que eu acho que vai ser um bom jogo, porque são dois times que têm a tradição de se expor, né? Tem a tradição como times e os elencos também têm os técnicos induzem a isso. São times que têm tradição de jogar para frente, os elencos são assim e os técnicos também. Então, eu acho que vai ser um confronto muito legal de ver. Eu vou ser sincero, tá? Eu vou ser sincero. Eu tô borrado. Com esse jogo contra o Cruzeiro, com esse mata-mata contra o Cruzeiro. Tô borrado. Porque eu acho que o Cruzeiro tem um baita time. E aí a gente vai ter que falar, meu amigo, porque o Arthur Jorge é foda. E se o Arthur Jorge estivesse fazendo o trabalho que ele está fazendo no Cruzeiro e que ele fez no Botafogo, em Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, meu irmão, esse cara seria muito mais falado. Porque ele faz um trabalho foda, o Arthur Jorge. E outra coisa, o Arthur Jorge comprovou de vez que não dá mais pro Tite trabalhar em grandes clubes no futebol brasileiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí o que eu sempre avisei há anos está confirmado. O Tite hoje é fraco. O Tite, com o mesmo time do Cruzeiro que tem o Arthur Jorge, ele estava na lanterna do Campeonato Brasileiro. Na lanterna. Aí o Arthur Jorge chega, ele já está na 5ª posição do campeonato. O que o Arthur Jorge está fazendo no Cruzeiro, o que o Arthur Jorge fez no Botafogo, é gigante. E tem que ser falado. Agora o Cruzeiro tem treinador. E está comprovado também que o Arthur Jorge é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E é esse Cruzeiro, meu amigo Marcos André, que eu tô borrado mesmo de pegar. Tô borrado. Eu falo aqui para os meus amigos, eu falo, cara, esse Flamengo e Cruzeiro vai ser bizarro. E para um Flamengo que já foi eliminado da Copa do Brasil, Vamp. Cruzeiro e Flamengo e Palmeiras e Cerro Porteño, né? Vamos trazer, aliás, vamos começar com a enquete, que é exatamente sobre esse jogo. Você de casa pode participar com a gente. Quem é que vence o primeiro jogo? Não é quem vai se classificar. Quem é que vence o primeiro jogo lá no Mineirão, em Belo Horizonte, hein? É o Cruzeiro quem vence? É o Flamengo quem vai ganhar? Ou vai dar empate nesse jogo de amanhã lá em BH? Quem é que ganha amanhã, Mansur? Não. Você não vai fazer essa pergunta. Não. Tá bom, empate. O Ramon vai responder. O Mansur ficou no muro. Quem é que ganha? Empate. Empate? Mas... Qual é a diferença entre não responder e responder empate? Nenhuma. Agora... Não perguntou, o papel dele é perguntar, o meu é responder. Pronto. Não imagino nada menos do que 2 grandes jogos, né? Porque, para mim, são 2 dos times que mais tratam bem a bola no futebol brasileiro. 2 times, um que vive a melhor fase dele na temporada, que é o Cruzeiro, e outro que está voltando a começar a se encontrar. O Cruzeiro, né, tem números que poderiam deixá-lo líder do campeonato. Sim. Se você considera
a passagem do Arthur Jorge para cá. Exatamente, mas tem um passivo. Foi, exato. Tem Fora um da passivo curva ali no começo. O Cruzeiro não conseguiu se encontrar no início do ano. E por esse motivo é que está fora praticamente da disputa do título, porque né? os da frente perdem pouco ponto e a distância é muito difícil de tirar. Dito isso, vamos com as informações. Pode tem muita qualidade técnica em campo. Bastante, especialmente se a gente for pensar ali no meio-campo das equipes, né? A qualidade que os times têm. Então, para ficar claro e você não perder nada amanhã, o jogo entre Flamengo e Cruzeiro você assiste na Globo, tá bom? Com a transmissão de quem, Mansur? Luiz Roberto, nosso grande abraço. Eu falei que tinha muita qualidade técnica. Amanhã exatamente. Tá aí, aprovado. O Luiz, né, voltando às transmissões aqui na Globo, né? Um grande abraço ao nosso Luiz Roberto. Fez muita falta. E tá de volta à transmissão. Exato, tá de volta às transmissões. Estará no Mineirão, em Belo Horizonte, que seja recebido bem por todos os mineiros. Aliás, como é hábito por lá, Luiz Roberto narrará Cruzeiro e Flamengo na Globo. Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram nesse ano na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas parece que passou uma vida, né? O Tite era o treinador do Cruzeiro naquela ocasião, estava começando o trabalho do Jardim. Era o reencontro do Jardim com o Cruzeiro, mas no Maracanã vai ser amanhã o reencontro dele com a torcida celeste. E o Flamengo venceu, até foi uma vitória sem muita dificuldade, né? Com gols do Pedro e do Carrascal. O Flamengo chegava a 7 pontos. Na 7ª posição, o Cruzeiro era o lanterna, com só 2 pontos naquela ocasião. E muita coisa mudou. O Cruzeiro trocou de técnico, trouxe mais 6 jogadores para o seu elenco. O Flamengo emendou uma sequência de só uma derrota nos 16 jogos seguintes. E a maior mudança, acho que foi essa daí, né? Arthur Jorge assumiu o Cruzeiro para ter um aproveitamento espetacular. O aproveitamento do Arthur Jorge à frente do Cruzeiro é muito bom, né? São 14 vitórias em 24 jogos, 66% de aproveitamento. Ele poderia estar brigando pelo título com esse aproveitamento no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Vai brigar na Copa do Brasil e na Libertadores, a depender do que ele fizer. Nos difíceis confrontos terá pela frente agora, né? Com o Flamengo e com o Galo. Mas o Cruzeiro melhorou muito desde então. Né? Muito. E o Flamengo seguiu evoluindo, né? Porque no começo da temporada o time estava ainda fora de forma, demorou para entrar em ritmo, porque terminou muito tarde a temporada passada. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um jogo muito forte amanhã. Além do jogo muito forte, um jogo bonito, né, de se ver. Tomara. Porque a gente sempre fala, né, nesses jogos a gente espera muita coisa. Mas, cara, tem dos dois lados jogadores interessantíssimos. Matheus Pereira, Arrascaeta, Pedro, Caio Jorge, esses caras que estão aí, estão jogando uma barbaridade, André. E tem uma questão que, para mim, é essencial. Quando eu falei que eu dei um pouquinho de vantagem para o Flamengo na classificação, mas nesse jogo, para mim, o favorito é o Cruzeiro. O Cruzeiro, se ele jogar o que ele vem jogando dentro da sua casa... Peraí, você acha o Flamengo o favorito... Para passar. Para passar, mas o Cruzeiro é favorito nesse jogo. Nesse jogo, porque assim... Você tá confuso, hein? Não, é porque eu vou te responder por quê. Porque eu acho que o Cruzeiro tem que resolver o jogo nesse primeiro jogo. O Cruzeiro, a maioria dos mata-mata, não faz o dever de casa e leva para o segundo jogo uma responsabilidade que normalmente ele não consegue segurar. Então, acho que esse primeiro jogo, por 2 times desse tamanho, você tem que resolver. O Cruzeiro tem que tirar proveito do torcedor, do mando de campo, né, da sua casa, porque se deixar para resolver no Maracanã, o Flamengo consegue fazer isso. O Flamengo é um time que se impõe jogando dentro do Maracanã. Então você imagina o Cruzeiro amanhã tentando abrir vantagem. Eu acho que o Cruzeiro vai para cima porque sabe dessa... Vai para cima. Vai para cima. Com parcimônia, né? Com parcimônia. Vamos ver. Vai ter muita parcimônia? Não, eu acho que o Cruzeiro vai calcular riscos. Uma coisa é você ir pra cima, uma coisa é você se abrir a um time como o Flamengo, é você se expor a um adversário como o Flamengo que pode te vencer em qualquer lugar. Exato. Né? Então o Cruzeiro também não pode perder o jogo. Perder o jogo seria... Claro que a vitória é o mais importante, mas acho que o Cruzeiro vai calcular os riscos, vai se soltar. Eu também acho que vai ser um jogo mais calculado do Cruzeiro amanhã. Acho que vai pressionar. Talvez. Acho que vai tentar empaquetar, talvez, para o Leonardo Jardim, enquanto ele ainda tem o Arrascaeta, sem poder jogar 90 minutos no seu ápice físico, tendo também o Paquetá, talvez ele enxergue essa possibilidade de usar cada um deles em uma parte do jogo, né? E não os dois juntos desde o início. Penso que neste momento da temporada ele pode usar esse recurso.